Plantão Vital, o podcast para você ficar em dia com a sua saúde. Ortopedia, nutrição e enfermagem para além do consultório. Aqui você vai ter acesso a informações confiáveis que impactam a sua qualidade de vida. Plantão Vital, sua saúde sempre em pauta. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Plantão Vital. O podcast que tem por objetivo levar informações confiáveis a vocês. Queremos promover saúde e diálogos porque sabemos que a nossa missão está muito além dos nossos consultórios. Eu sou Bianca Assis, enfermeira especializada no tratamento de feridas e venho aqui hoje trazendo para vocês o primeiro episódio da nossa temporada. Se você ainda não viu o nosso episódio de apresentação, corre lá para assistir. Lá nós contamos um pouco da nossa história, de como nos conhecemos, de como é que foi essa ideia do podcast e o nosso objetivo aqui para dividir esse conhecimento todo com vocês. Então corre lá e já ativa o sininho para receber as notificações a cada novo episódio e não deixe de nos seguir também aqui no YouTube. No episódio de hoje, o nosso tema é: e quando a lesão acontece? Eu e Helena trouxemos algumas perguntas muito importantes sobre essa questão, que serão respondidas pelo Dr. Urgeles e Dr. Felipe Viana, ambos ortopedistas e traumatologistas. Então, eu vou começar a minha primeira pergunta para o Dr. Urgeles. Urgeles, conta pra gente, quais são os tipos mais comuns de lesões que acontecem durante a prática de exercícios físicos? Perfeito, Bianca. Na prática de exercícios físicos, a gente pode ter alguns tipos de lesões, né, da nossa parte ortopédica que são bastante interessantes. Interessantes do ponto de vista que a gente precisa de falar sobre isso, né? Temos as cãibras, eu vou falar um pouco dos tipos, depois eu vou falar um pouco sobre elas. As cãibras, os estiramentos musculares, as fraturas por estresse, as tendinites, as bursites. Vou falar um pouco de cada uma. A cãibra, geralmente o paciente, né, ele fala pra gente que tá fazendo um exercício e dá aquela contração vigorosa, uma dor assim terrível, eles falam. E geralmente essas cãibras, elas podem estar relacionadas, por exemplo, a um desequilíbrio dos sais minerais do corpo da gente, que às vezes o paciente não está preparado, né, para aquela atividade. Pode estar também relacionado a um não preparo, que às vezes foi uma lesão, não muito uma lesão, mas um exercício mais repetitivo e que não deu tempo de descanso mesmo do músculo e pode, né, gerar essas câimbras. O estiramento muscular também é algo comum, vamos dizer assim, principalmente nas pessoas que vão iniciar às vezes uma atividade e não tem um preparo adequado para ela. E aí o músculo, a gente fala que ele estira, que ele estica, né, além da conta, e isso vai lesando as fibras musculares do músculo. E essas lesões geralmente vêm acompanhadas também quando a pessoa vai fazer uma atividade mais extenuante e que ela não estava com fortalecimento, né, um músculo forte o suficiente para fazer isso, essa atividade. As tendinites, né, eu gosto de falar, porque às vezes o paciente já chega falando: doutor, tem uma tendinite, né? Porque é algo assim, às vezes do senso comum, ele fala, conversa com um colega, tá lá às vezes, né, no futebol, fala: eu tenho uma tendinite, esse negócio não cura nunca, né? Já chega pronto, né? Exato, já chega o diagnóstico pronto, né, e tudo. E às vezes a gente tem que entender o paciente, que ele chega falando que é uma tendinite, e muitas vezes não é. Às vezes ele, igual eu falei, esse senso comum, né, ele conversou com um colega, enfim. E aí as tendinites, o que é isso, tendinite? O músculo, né, da gente, ele tem como se fosse uma cordinha, e essa cordinha fica ligada ao osso, que ele movimenta o osso da gente, né? Então, essa cordinha que está ligada ao músculo é o tendão, né? E essa tendinite, muitas das vezes, ela acontece também por um esforço repetitivo, que aí inflama, né, dá uma reação inflamatória ali. Essa inflamação, para a pessoa entender, é quando fica inchado, né, aquele edema ali, aquele inchaço, dores, né, e tudo. E fica perda de função, que a gente costuma falar. Além dessas dores, inchaços, a pessoa fica uma perda de função. Então, para andar, às vezes, com um tendão no pé, a pessoa fica com dificuldade para andar. Então, aquilo transforma ali, né, a pessoa. Então, vamos lá, voltando para esse estiramento muscular. Desculpa, para essa tendinite. Inflama essa região também, muitas das vezes, por uma falta do fortalecimento muscular, né, que aí o tendão fica sobrecarregado. E também essa tendinite ela pode vir por outros aspectos. Às vezes também por alteração, a gente vamos dizer assim, mais anatômica, né, da nossa parte, que é os compostos que formam esse tendão.
E as fraturas por estresse. Felipe bem sabe disso, né? Da mesma área que eu. O pé, acontece várias fraturas por estresse no pé. E isso, pensa só, um corredor com uma fratura por estresse no pé. E o que é, Gélis, né? Essa fratura por estresse que você tá falando aí, né? O que é isso? Tá estressado? O osso ficou estressado. Não é a pessoa estressada, é estressada. O pé ficou estressado, tá bravo, né? Olha pra carinha de bravo no pé, né? Não é nada disso, né? O osso do corpo da gente, né? Ele tem como se fosse uma força tênsio, né? Que a gente fala. Que é o que ele consegue receber de carga, né? De força ali que acontece no osso. Se você vai oferecendo uma força maior, por exemplo, eu estou correndo todos os dias e não estou me fortalecendo e estou aumentando esse ritmo, além do que meu osso consegue. Então vai chegar uma hora que está recebendo tanta carga, que ele se quebra mesmo. Então, essas fraturas por estresse, às vezes acontece no osso do calcanhar, que a gente chama calcâneo, acontece nos metatarsos, aqueles ossinhos que tem em cima do pé aqui assim, ó. E essas fraturas são incapacitantes. Vamos dizer assim, um paciente que está ali naquele ritmo, né, correndo, e você precisa de parar com essa corrida dele. Aí que vem aquele baque, né, o paciente, nossa, exatamente, né, já estou acostumado, isso me motiva, né, meu Deus, eu gosto disso, tem que ficar parado agora. Então isso, às vezes, na hora que a gente fala isso, igual eu falei, o Felipe sabe disso, a gente vê isso. Uma briga. Isso, uma briga. Não, eu não posso parar, eu tenho um campeonato, tem um longão, Já tem uma corrida. inscrição na corrida, Já tá pago, doutor. Para uma briga com o paciente. Eles viram uma briga, né, assim, o paciente. Então, assim, a gente, né, são as principais, né, que a gente consegue ver aí, mas são essas. E seguindo, você já me citou algumas, citou dor. Sim. E, Felipe, é normal sentir dor? Então, E não só normal sentir dor, eu acho que todo mundo tem dúvida, que acha que dor, quando tem dor, funciona, né? E quando interromper o exercício? Igual ele falou, a gente fala para o paciente parar o exercício, mas tem como a pessoa saber também, ou você orientar essa pausa? Então, alguma dor é bem comum, né? Principalmente na pessoa que não está acostumada, não pratica exercício, vai começar a fazer. O corpo está desacostumado, então ele vai ter algum desconforto muscular. Quem já entrou na academia em algum momento na vida sabe como é que é a primeira semana. Agora, dores fortes, incapacitantes, que a pessoa não consegue mais praticar o exercício, né? Dores concentradas nas articulações, que a pessoa é obrigada a alterar a técnica, né? O desenvolvimento do movimento do exercício. Essas são dores mais preocupantes, dores intensas também muito fortes. São dores mais preocupantes que requerem uma atenção especial e essas aí realmente eu sugiro procurar o especialista para avaliar, né? A gente tem um conceito de dor tardia muscular, que essa é bastante comum. Vai estar relacionada, por exemplo, a um incremento da carga no exercício, né? Por exemplo, se você já faz um exercício e aí deu uma intensificada, o músculo não está acostumado com aquela carga, ele vai ter alguma dorzinha, né, tardia, 1 ou 2 dias depois, que é o normal de quem faz alguma atividade física, né, tá acostumado com essa dor. Normalmente, na verdade, quem tem hábito até acha bom essa dor, que é uma dor de que o corpo está fortalecendo, né? Agora, dor forte não é normal, mesmo quando não tem, igual o Gélis falou, um aumento de carga, né? A mesma carga, o mesmo exercício, eu já tenho costume, mas eu tô com dor crescente, cada vez uma dor ficando mais intensa. Essas aí realmente não são esperadas e são avaliadas. Sim. E não só avaliar também, mas respeitar a pausa que vocês exatamente. Vocês preconizam. Eu acho difícil. Eu acho que o Gélis é da mesma escola que eu, que hoje em dia a gente preza muito por tratar, mantendo a função e o exercício. Então, assim, pra gente pedir um atleta pra parar, É porque precisa mesmo. Porque o nosso objetivo é sempre manter ali um nível de atividade física para prevenir essa perda muscular no tratamento. Então, quando a gente precisa interromper, é porque precisa mesmo. É verdade. O Gélis, você falou pra mim. As principais, né, aí, lesões que podem acontecer. Fala pra mim quais são os fatores de risco que estão relacionados a essas possíveis lesões relacionadas ao exercício físico.
Perfeito, Bianca. E já pegando um gancho, né, no que o Felipe falou, assim, da questão do gesto esportivo. Toda pessoa, né, que pratica uma atividade física, né, a gente fala que ela tem um gesto esportivo. Isso pode ser treinado, tem o gesto da própria pessoa. E alterações desse gesto esportivo, às vezes por um início da dor, é um fator de risco. Então, por exemplo, a pessoa está correndo, né, ela corre num padrão. A gente tem diferentes padrões de corrida, né, a gente chama corrida de antepé, enfim, não vem ao caso, mas a pessoa mudou por algum motivo aquele padrão do gesto esportivo, e isso é um fator de risco para lesão. Outros fatores de risco, que vem também muito da pessoa, vamos dizer assim, empolga no exercício, não dá descanso. Fala assim, não, eu tenho que exercitar todo o tempo, tô gostando, agora eu vou aumentando e tudo. Músculo precisa do descanso também. E o descanso que a gente fala, às vezes, a pessoa também tem uma visão, vamos dizer assim, errônea disso aí. Que descanso, ela acha assim, não, tem que ficar em repouso total. Não, nem sempre. Nem sempre. Às vezes, exercícios de intensidade menor é uma coisa que você pode fazer. E, claro, alguns momentos você precisa também do descanso total, né? Até isso vem ligado ao sono também, né? Então, assim, se você não tem um período de descanso, de sono, né, adequado, isso aí também é um fator de risco. E eu acho que acaba que até embutir aí, né, que é o excesso de exercício, né, não respeitando esse tempo, é um fator de risco, né? Não preparar o seu corpo para o exercício também é um fator de risco, porque vamos supor que eu não faço caminhada, não corro, nada, e aí eu já começo a correr. Bom, eu não faço, por exemplo, academia também, vamos pôr um conjunto. Poxa, se eu começar a correr, a chance, né, de eu começar e fazendo a corrida ali eu lesionar, aumenta bastante. Já iniciar intenso, né? Isso, é iniciar intenso. Exatamente. Tudo é progressão, né? A gente até brinca, como tudo na vida, né? De carreira, de tudo, né? Tudo é progressão, não tem como. Então, isso é também um fator de risco. Uma outra coisa também que eu acho um detalhe importante, às vezes as pessoas esquecem também, às vezes na própria correria, né, do exercício ali, é a hidratação. Sabe? A pessoa não se hidrata. Isso é total relacionamento. E também, já puxando um pouco pro lado da Helena, né? Aqui. Vamos fazer isso, né? Tá vendo? Olha só. A parte nutricional como fator de risco também. Porque a pessoa às vezes fala a falta do preparo nutricional coloca a pessoa em risco. E os próprios conceitos também, às vezes, vamos dizer, errôneos novamente, que às vezes a pessoa vai para academia, né, e tudo, e ela acha que tem que tomar todos os suplementos possíveis. Infelizmente, tudo, a gente está e, numa onda do modismo. Não é bem assim, né? Aquilo ali é para cada caso. A gente tem que ver o que o paciente precisa, né, e tudo. Igual eu falei, ela sabe falar muito mais disso do que eu, mas só dando uma prévia, né, e tudo. A alimentação também como fator de risco. A gente tem, né, assim, vários fatores. Eu quis pontuar esses que eu acho que são fatores assim que são modificáveis e, vamos dizer assim, fáceis, palpáveis, né? Dá para todo mundo ter esse cuidado, né, antes de começar e fazendo também. Perfeito. Você falou dos fatores de risco, vou puxar agora para o Felipe, prevenção. Tem como você prevenir lesões? Sem dúvidas. Assim, muito. O Gés já falou de várias coisas ali. Quando ele falou de fatores de risco, a maioria deles dá para trabalhar em cima deles, inclusive, né? Alguns deles muito fáceis da gente trabalhar, basicamente preparar o corpo para essa atividade física, né? É engraçado, né? Tem que fazer atividade física e tem que preparar para fazer atividade física. Então, por exemplo, a pessoa quer correr, acho que é o dia a dia nosso, assim, que tem mais lesões, não porque é uma atividade perigosa, mas acho que tem muitas pessoas intensas. Acho que tem muitas pessoas intensas. E muitas vezes a pessoa quer só fazer aquele tipo de exercício físico. E o que acontece? Acaba que aquilo ali vai dando um estímulo no mesmo grupo muscular, na mesma região, repetidamente, né? Então, assim, uma coisa que ajuda bastante a prevenir lesões é você fazer um outro tipo de fortalecimento e preparo físico. Quer fazer corrida de rua? Ok, faz academia para fazer um preparo muscular também. Por quê? Na corrida você vai ganhar um tipo de fibra muscular, uma fibra mais de resistência, você vai ter um impacto nos ossos. Então você vai precisar fortalecer os músculos auxiliares ali para ter um bom desempenho e prevenir lesões. O alongamento e o aquecimento são fundamentais também. Antes de começar a prática de exercício, né, alongamentos, mas treinos de flexibilidade também podem ajudar bastante.
né? Tem muitas atividades que são relacionadas a encurtamentos e, novamente, a corrida é uma delas, bastante causadora de encurtamentos musculares nos membros inferiores, e isso a longo prazo vai gerar lesões. Então, treino de flexibilidade é importante, o treino de força também. A nutrição, igual vocês falaram, é fundamental, né? Acho que a gente vai chover no molhado aqui várias vezes. Mas assim, pensa bem, a pessoa vai fazer exercício físico e uma grande parte do objetivo desse exercício físico é ganho de massa muscular. De onde que o músculo vai tirar essa energia, esses nutrientes para crescer? Se você não ingerir, não tem de onde tirar. Então, basicamente, se você fizer exercício sem uma nutrição adequada, você só vai desgastar os seus músculos e os seus ossos, né? Então não vai ter resultado. E aí aqui eu vou contar um exemplo meu engraçado, que eu comecei a fazer academia e não tinha grandes resultados, até que a nutricionista falou comigo, não, você tem que comer mais aqui, ali, aumentou muito a dose de proteína que eu não tinha. Eu pensava assim, não, para emagrecer é só ficar sem comer, eu vou pular essa refeição aqui, vou pular isso aqui, tudo aqui, vou virar uma bola. Em poucos meses eu tive um resultado assim muito diferente, porque eu comecei a comer melhor. Só que esse melhor é engraçado, que era comer muito mais do que o que eu estava acostumado, só que adequado. Normalmente, quando a gente faz o ajuste, você tá falando, né, que você vivenciou esse ajuste, o paciente fala, mas eu tô comendo a mais do que eu comia, né? Não vai dar certo. Essa foi a minha percepção. Eu passei a comer muito mais e eu emagreci mais e ganhei massa muscular. O seu rendimento foi muito melhor. Uma coisa que você falou de alongamento, quase ninguém leva esse alongamento a sério. Não. Todo mundo tem uma preguiça Sim. de fazer o alongamento, tem vergonha de fazer o alongamento na academia, as pessoas vão ficar me olhando, nada a ver alongar. E olha só pra você ver, previne lesões. Coisa, Felipe, fala pra mim aqui. Alongar antes e depois, ou se eu alongar antes? Então agora você entrou numa enorme controvérsia. Na literatura, inclusive, não tem artigos muito importantes mostrando um benefício claro do alongamento. Mas na prática a gente vê que faz muita diferença. E inclusive, assim, importantes fatores de risco para lesões específicas, como, por exemplo, do tendão de Aquiles, é encurtamento deles. Para fascite plantar, né, que é a dor do esporão, é encurtamento. E a gente acaba tendo que trabalhar muito em cima disso. Então, assim, alongar antes ou depois. Se você tiver disponibilidade, os dois, entendeu? Antes você vai alongar para preparar o músculo para o exercício e depois do exercício você vai aproveitar que ele já está ali relaxado para você ganhar flexibilidade. Perfeito, então isso vai falar, né? Exato. E aí, Gélis, me fala uma coisa. Quais são os sinais e sintomas que a gente vai observar nessa lesão esportiva que precisa de atenção? O que chama atenção nisso aí, né? Isso é uma pergunta muito interessante mesmo. Porque alguns sinais, né, assim, sintomas que a gente fala, são, às vezes, inespecíficos, mas não que eles não devemos ter atenção a eles, né? Então, por exemplo, dor. Igual o Felipe falou mesmo naquele momento. Às vezes, dores você sente por um uso do músculo, às vezes o músculo foi além um pouco, né, do que ele precisava, não, que ele conseguia, mas são dores às vezes mais fisiológicas, a gente chama que é naturais de acontecer, mas dores que são fortes ou que com o repouso não está melhorando, você vê que ela está aumentando, isso tudo a gente tem que, como se diz, alerta aqui, a luzinha vermelha aqui assim. Inchaço, né? Até aquele edema, você vê a articulação ali, né? Por exemplo, o tornozelo está bastante inchado. E passou um dia, 2 dias, uma semana, poxa, tem alguma coisa. Não é possível, né? Como que o corpo não recuperou disso? Então, mais uma luzinha vermelha ali chamando a atenção da gente. Algumas coisas também que a gente fala que são incapacidade de você conseguir andar, às vezes. Andar, que eu falo, o normal da gente, né? Não que é o mancar, né? Para nos mancar, a gente está mancando em tudo. A gente chama de claudicação, né? E isso também não é normal. O que você está mancando, né? Uma dor, eu falo bastante da palavra dor porque ela está sempre associada. Sempre associada. Exatamente, vem junto. Então, por exemplo, uma inflamação que está numa articulação. O que vai mostrar pra gente essa inflamação de primeira, né? Que você vai falar assim, nossa, tem que procurar um médico. É a dor que você está sentindo nela. E a dor vem acompanhada da diminuição, que a gente chama da amplitude de movimento, que é você ver, vamos supor, meu cotovelo eu consigo dobrar ele todo e esticar ele todo aqui. Agora ele está travado, eu faço só isso aqui com ele. Tem alguma coisa, né, que não está normal nisso aí. E essa perda funcional. Então,
todo esse conjunto faz sentido. Sei lá, opa, tem que procurar. Não é só uma dor normal, né, fisiológica, né, que a gente fala. Isso são sinais de alarme mesmo, que precisa olhar. Porque às vezes a pessoa até fala assim, Gélis, mas por que eu preciso de olhar isso aí? Às vezes passa com o tempo, né, e tudo. Então, às vezes uma lesão, né, vamos falar uma tendinite mesmo, igual o Felipe falou, tendinite do tendão de Aquiles. Às vezes uma lesão que é inicial, uma inflamação inicial, ela pode se tornar crônica. E depois, em determinado momento da sua vida, às vezes um tratamento que era mais simples, sabe? Uma coisa vai ter básica. Que fazer... Você vai ter que fazer até uma muito cirurgia, mais, sabe? Então, assim, não pode subestimar de maneira nenhuma. Não normalize dor. Exato. Não. Que eu acho que é uma coisa que, querendo ou não, nas nossas áreas, a gente sempre pega o paciente, às vezes, com 30 dias de queixa, sabe? Então... às vezes eu pego 20 anos. 20 anos! Não, e tem que lembrar também que a própria dor pode ser causa de outras lesões. A pessoa com dor vai fazer o movimento incorreto, às vezes vai tentar compensar de outras formas. Gera outro... Nessa ele vai lesionar, vai sofrer uma torção de tornozelo porque tá mancando, né? Vai machucar o joelho, arrebentar um ligamento, porque tá fazendo errado o exercício, porque tava com uma dor. Excelente. No consultório já vi alguns, inclusive, que a gente tava falando até da fratura por estresse, mudou o gesto esportivo na hora de andar, começou a pisar mais com a borda lateral do pé, porque estava com uma dor debaixo do dedão do pé, para evitar, e teve uma fratura por estresse no quinto metatarso. Gerou outro problema grave. Falo quinto metatarso aqui, porque até o Neymar, né, teve a fratura, que todo mundo ficou sabendo, né, e tudo. Então, assim, olha só, mudou o gesto esportivo ali, teve uma fratura, porque... Pra recompensa, e aí... Isso, para tentar compensar, e aí se tivesse procurado uma ajuda, né, antes... Não estaria... Um problema vira 2. Exato, virou 2 e ter que parar o exercício por isso, sabe? Então, essa questão, né, do gesto esportivo é fundamental. E o papel, Felipe, dessa recuperação? Tanto, acho que na melhora do quadro, mas também para as pessoas entenderem que é necessário passar por esse processo de recuperação, né? Sim. Não só repouso, né? Então, esse conceito de repouso é interessante, né? Que ele é amplo. Né? Muitas vezes esse repouso não vai ser um repouso de cama, igual o Gê já falou também, né? As pessoas confundem isso um pouco, mas algum grau de repouso é importante. Às vezes a pessoa treina algum exercício todos os dias da semana, de segunda a segunda, gosta muito, né? Tem uma sensação boa e não vai ter um resultado legal. Às vezes ele vai ter mais lesões, na verdade, e não vai ter um resultado legal, assim. O repouso é importante, o músculo, né, e o osso também se fortalecem no repouso. Pensa da seguinte forma, eu gosto de explicar da seguinte forma. Quando a gente faz o exercício, né, vou dar o exemplo da academia, que acho que é o mais simples de entender. Quando você faz exercício lá, levantando o peso, 10 repetições, o que você faz no músculo são microlesões nas fibras musculares, pequeninas lesões, né? Esse é o objetivo do exercício. E aí essas microlesões vão se regenerar de uma forma mais forte. O corpo vai entender que esse músculo está sendo mais demandado e vai mandar, digamos assim, consertar essas microlesões mais forte. Vão deixar ele mais volumoso porque está sendo exigido. E isso gradualmente. Só que se você não dá esse período de repouso para regenerar essas microlesões, você vai acumular pequenas microlesões que com o tempo vai fazer a fratura por estresse, vai fazer um estiramento muscular, né? Então, assim, você acaba tendo um resultado inverso do que o que Não é repouso seu, é repouso do seu músculo. Então, você precisa periodizar o treino. Assim, e esse periodizar, por exemplo, né? Continuando no exemplo da academia. Eu quero ter um resultado legal na academia, eu gosto, né? E tô lá para ganhar alguma massa muscular para não ter dor no corpo. Ou esteticamente, né? Cada um tem o seu objetivo. Mas eu vou na segunda, na terça, ou eu vou treinar outros musculares, ou então eu vou treinar outro tipo de exercício. Eu vou andar de bicicleta, por exemplo, que é o conceito de cross-training, que é muito bom também, ajuda bastante, né? E isso entra no que o Jéssica falou, de repouso ativo. Repouso ativo. Você faz uma atividade de baixa intensidade, ou na água também. A água funciona muito bem para isso, né? Sim, num dia é treino pesado, no outro é um treino leve, né? Um treino de recovery. Exatamente. E aí você tem um resultado muito melhor do que você querer treinar todo dia. Tem gente que às vezes é tão empolgado que quer treinar de manhã e de noite. Aí realmente vai dar errado mesmo, assim, a longo prazo. Mas então, pensando assim, sobrecarga
e aumento de intensidade. Eu comecei a fazer academia, gostei muito, e aí começo todos os dias. Como é que isso vai aumentar, então, o risco de aparecer lesões? Sim, acho que até o Felipe já começou, sem querer, né, falar um pouco disso ali, né? Exato, na sua dúvida aí. Eu acho que ele respondeu uma parte, mas vamos lá. Esse excesso, né, que a gente fala aí do treino, né, e tudo, ele, igual o Felipe falou, bem falado ali, você não dá tempo para o músculo se recuperar, né? E não só o músculo, né? Porque a gente tem a parte também dos ossos, das cartilagens dentro da articulação, né? Por exemplo, a cartilagem, ela nos ajuda ali no deslizamento, né, ósseo e tudo, mas se você gera muito impacto nela, né, você acaba podendo aumentar o número de lesões dela também. Então tem que dar tempo para ela se recuperar. O líquido tem dentro da articulação se recuperar, o tendão se recuperar. E essa carga, né, que a gente coloca, né, igual o Felipe falou, na academia, por exemplo, ou a carga no sentido de rendimento numa corrida, né, e tudo, de tempo e tudo, tanto tempo de duração, quanto tempo também que você faz, vamos dizer, uma competição com você, né? Antes eu corria tanto e tanto tempo. Vamos me desafiar agora. Vamos desafiar. Isso tudo tem que ser de uma forma em conjunto como assim, Gélis? Em conjunto com você garantir as coisas de prevenção, o Felipe falou, de fortalecimento, né, muscular, de treino, de atitude, né, de gesto esportivo e atitude do exercício. Todo esse conjunto para você preparar para o aumento. Porque você não preparando... Né? Com certeza. Isso aí eu não ia deixar de falar, né, gente? Ele é suspeito. Isso aí eu não vou deixar de falar, né? Mas você já falou. Então, todo esse preparo para você conseguir aumentar a sua carga, né, no caso da academia, aumentar o seu tempo, né, no caso ali da corrida ou de outras atividades. E se você não fizer todo esse aporte, o que vai acontecer? A chance de você se lesionar é muito maior. Não teve repouso. Não teve a questão nutricional, não teve o preparo de fortalecimento muscular e algumas outras coisas, o que vai acontecer? Lesões, o que a gente não quer que aconteça. Só reforçando, você acha que para enfatizar isso que você falou, a gente tem muito problema com aquela pessoa que está há anos sem fazer atividade física e fala, vou tirar o atraso agora, então agora eu tô firme, todo dia sem falhar. Esse vai lesionar, com certeza, que aí começa a querer tirar o atraso. Ou então até a pessoa que está regular, mas ela tem uma competição, alguma coisa, e agora eu vou intensificar nesse mês agora, né, uma prova física, concurso da polícia é bom também para causar lesão. A pessoa não faz atividade física e no último mês antes da prova começa ali pesado, treinar corrida, flexão, barra, né? Então é gradual, o corpo tem que acostumar com o exercício aos pouquinhos. Virar o Usain Bolt de uma vez. Não tem jeito. É gradual, precisa de orientação, precisa de acompanhamento, precisa um cuidado também com o que você está se propondo a fazer. E aí eu queria agradecer vocês dois. Esse bate-papo foi perfeito. São dúvidas, eu acho, muito corriqueiras, né? A questão do exercício é muito em alta e a gente precisa falar disso aqui mais. Então, esse primeiro episódio não poderia ter sido diferente. Eu acredito que começamos muito bem, com um tema bem pedido. E eu queria agradecer os dois que se complementam, né? Então, quem não assistiu o primeiro da apresentação, já corre para vocês entenderem por que essa conexão é tão forte. E sigam a gente, ativa o sino e vamos lá para os próximos. Esperamos vocês. Começamos com o pé direito. Valeu, obrigado, gente. Essa temporada contou com o apoio de Valéria Vilas Boas Móveis e Nossa Terra Pomar e Jardim.